e também no menu, não precisamos mais usar esses dados temporários. Em vez disso, vamos usar o usuário atual. O usuário aguarda current user. Nesse caso, nosso componente será assíncrono e inclui nossa função de usuário. Eu direi a função de ponto de metadados públicos do usuário. Digamos que como corda. E agora, como você pode ver, há mais itens e também posso consertar aqui. Abrirá a barra de navegação. E farei exatamente a mesma coisa aqui. Usuário atual. E aqui estarão os metadados públicos e a função do usuário. Ok. E como professor? Podemos ver todos os professores. Podemos ver todos os alunos e pais. Mas quando se trata de exames, devemos ver apenas nossos exames, não outros professores. E também, como professor, devemos ser capazes de criar um novo exame. Então, vamos lidar com esses botões primeiro e depois faremos alterações na função de busca. Eu irei aqui, fechá-los. Então, vamos começar com a primeira lista, anúncios. Como você pode ver, apenas o administrador pode atualizar ou excluir os anúncios. Vou deletar aqui. E dentro do HTML, novamente, apenas o administrador pode criar um anúncio. Portanto, não teremos nenhuma mudança aqui, mas vamos assumir esse papel. A partir da autenticação, não desses dados temporários. Vou deletar aqui. E aqui, digamos conste Session Claims, que vem de... Vou assumir o papel e vou copiar. Vamos abrir a página. Como você pode ver, nada mudou. A propósito, como não temos nenhuma ação, não precisamos ver essa coluna de ações. Se a função for igual a... Vamos estruturar essa matriz. Nesse caso, teremos esse campo. Nada será mudado. Mas se não formos o administrador, vamos estruturar essa matriz vazia. Isso significa que não vamos ter nada. Eu vou salvar. E como você pode ver, ele se foi. Ok. Então, vamos cuidar da tarefa. Novamente, vou colar isso aqui. Importe isso. Não precisamos mais desse papel. Na verdade, em vez de fazer a mesma coisa de novo e de novo, vamos aqui e, dentro da biblioteca, vou criar um novo arquivo. E eu vou colá-lo aqui, importar, e direi exportar const draw. Vamos remover isso. Adicione aqui. E vamos importar nossa função. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Isso vem da biblioteca e dos utilitários. Eu posso deletar aqui. E para a página de tarefas, como você pode ver, o administrador e o professor podem criar uma tarefa. A propósito, há algo errado aqui. Deveria ser como aquele. Vamos ver. Ok, como você pode ver,
O botão está aqui. E também podemos ver os botões de atualização e exclusão. Mas há algo importante aqui. Como você pode ver, essas atribuições não nos pertencem. Devemos ver aqui apenas nossas atribuições. Então, vamos mudar nossa consulta. E se você se lembra, temos aqui a condição de parâmetros de URL e vou adicionar mais uma condição aqui, e será a condição de função. Digamos condições. E, novamente, vou usar o estojo do interruptor. Desta vez, vamos verificar nosso papel. E, novamente, isso vem da biblioteca e dos utilitários. E eu direi que, se a função for administradora, não teremos nenhuma regra. Se a função for professor, atualizaremos nossa consulta. E se você se lembra, dentro da tabela de atribuições, deixe-me realmente abrir meu esquema. E feche este menu. E aqui temos a lição. E dentro da aula, temos a ID do professor. Então, podemos usar nosso ID aqui. Nesse caso, também precisaremos do nosso ID de usuário. Então, digamos que export const corrente user ID seja igual a user ID. Ok, podemos usá-lo aqui. Lição Teachered. E vai ser current user ID. E há um erro de tipo aqui. Para evitar isso, podemos definir nossa lição. Na verdade, vamos definir isso. No início, aqui, a lição de consulta estará vazia no início. Portanto, podemos atualizar isso diretamente. Assim mesmo. Vai ser mais curto. Assuntos pontuais. E aqui, vou dizer que temos certeza de que existe. Estou fazendo isso porque, para ver esta página, temos que estar logados e temos que ter a função de usuário e, se estivermos logados, isso significa que temos o ID do usuário. Eu direi pausa. E não temos nenhuma atribuição porque, em nosso banco de dados, os IDs de usuário são diferentes. Vamos mudar um deles. O professor 6 será nosso ID de usuário. Vamos obter isso dos usuários do Clerk. Vou copiar este ID e atualizar aqui. E para o estudante. Vou copiar este ID e vamos atualizar. Aluno 8. E um pai. Digamos pai para. E vai ser esse id. Vamos ver novamente. Ok. No momento, se eu atualizar a página, você verá que nossa tarefa está aqui e o nome do professor é o professor número 6. Simples assim. E agora, podemos atualizar nossas atribuições. Podemos excluí-las ou podemos criar uma nova. E se formos o aluno, dentro das tarefas novamente, vamos usar a aula. Mas desta vez temos que verificar a aula porque dentro da aula temos os alunos. E dentro dessa lista de alunos,
vamos pesquisar nosso ID de usuário. Então, vamos criar mais um caso aqui. Se disser aluno, eu direi query, lesson, class, e digamos que os alunos devem incluir nosso ID. Então, direi soma. ID será current user ID. Então, vamos abrir as tarefas e, como você pode ver, teremos apenas 2 itens e nossa classe é 3A. Vamos verificar. Estudante. Este é o nosso usuário. E sua classe é, como você pode ver, 3A. Tudo bem. E eu posso fazer a mesma coisa pelos pais. Vou copiar isso e colar se for pai, aula de aula, alunos, soma. Mas aqui estará o ID dos pais, porque dentro do aluno podemos acessar o ID pai. Assim, poderemos ver todas as atribuições de nossos filhos. A propósito, não se esqueça de adicionar quebra. Ok. Pode parecer um pouco complexo, mas não estamos realmente fazendo aqui nenhum cálculo caro. Nós já temos o papel e, de acordo com esse papel, vamos executar apenas um caso. E mesmo que você tenha tabelas aninhadas, não é um problema porque em nosso banco de dados não teremos milhões de registros ou algo assim. É apenas um aplicativo de gestão escolar, então você não precisa se preocupar com eles. E novamente, se não formos o professor ou o administrador, não precisamos ver as ações. Farei exatamente a mesma coisa aqui. A função é igual a administrador. Vou espalhar essa matriz. Nesse caso, não teremos a coluna ações. Ok. E o que vem a seguir? Vamos. Abra nosso menu e abra as classes. Posso excluir esses dados e função e importar minha função aqui. E, neste caso, podemos criar uma nova classe. Se adicionarmos o administrador, pode ficar assim. E aqui vai ser o mesmo. Mas, como professor, podemos ver as classes, então podemos excluir isso. Coluna de ação. Eu direi se a função é igual a administrador. Ok. E o próximo são os eventos. Novamente, apenas o administrador pode criar um novo evento, a espera ou atualização. E eu vou remover esta função e importar minha função da biblioteca e utilitários. Ok. Mas se você se lembrar, um evento pode ter uma aula. Então, se somos o professor, vamos ver todos os eventos gerais e também os eventos que pertencem às nossas aulas. E, novamente, se formos o aluno ou pai, poderemos ver todos os eventos gerais ou os eventos das aulas desse aluno. Então, vamos escrever nossas condições aqui. Eu direi condições de papel. Novamente, você pode usar o caso do switch. Vamos verificar o papel. Se for o administrador, você não terá nada. Se É o professor.
E eu vou usar isso porque, como eu disse, se não houver um ID de classe, isso significa que é um evento geral para que possamos vê-los. Nesse caso, direi, se o ID da classe for nulo, buscá-los, e também se a classe são aulas, e eu vou usar algumas, e o ID do professor será o ID do usuário atual, e temos certeza de que ele existe. E você pode fazer a mesma coisa com os outros, mas como estamos usando exatamente a mesma coisa repetidamente, vamos fazer algo diferente aqui. Vou remover isso. Então, eu direi conste condições de função. Eu direi que professor, aulas, alguns, ID do professor será o ID do usuário atual. Se for estudante, vamos verificar os alunos diretamente, e alguns deles serão nossa carteira de estudante. E se formos os pais, novamente os alunos da turma, e alguns deles terão nossa identificação dos pais. Então, agora eu posso usar isso dentro da minha consulta. Direi ou, e agora posso dizer se o ID da classe for igual a nulo, ou se a tabela de classe atende à nossa condição aqui. Então, direi as condições do papel. E vamos passar nosso papel aqui. E se não existir, isso significa que, se formos o administrador, será um objeto vazio. Vamos escrever aqui um tipo para nos livrarmos desse erro do TypeScript. Para todas as condições. Ok. Portanto, nossa consulta estará aqui. Vamos ver. E agora, podemos ver apenas o evento 2, porque ele pertence à nossa classe. Vamos criar um evento geral. Eu direi adicionar registro. Evento geral, um teste. E não teremos nenhuma aula. Eu vou salvar. Atualize a página. E como você pode ver, não colocamos aqui um ponto de interrogação. E você pode dizer se não existe, bem aqui, apenas corra. Simples assim. E estamos um pouco atrasados para participar deste evento. Ok, então vamos fazer a mesma coisa para os anúncios. Eu vou vir aqui. Copie essas condições de função e cole aqui. Vamos importar o ID do usuário atual. E vamos ver novamente. E agora podemos ver o anúncio 2 que pertence a 3A. E, novamente, posso atualizar o nome da minha classe aqui porque não é necessário. E, se não existir, será esse traço. Ok, então qual é o próximo? Na verdade, vamos fazer o upload de tudo aqui, abrir meu menu e temos os exames. Em primeiro lugar, vou excluir os dados e a rolagem deste exame e atualizar meu. Ação. Se a função for igual a admin ou poderemos atualizar ou excluir o exame. Poderemos criar um novo exame. E vamos consertar aqui.
Simples assim. Mas, como eu disse, devemos ver apenas nossos exames. Ou se formos o aluno ou pai, novamente, veremos apenas os exames dos alunos. Vamos ver. Está aqui. Vamos usar as lições. E é a identificação do professor e as aulas. A propósito, em vez de fazer isso assim, vamos criar um objeto vazio, porque se fizermos isso, cada vez que estivermos atualizando a lição, mas vamos apenas atualizar o. E aqui, lesson, subject. Assim mesmo. E vamos criar nossas condições de função. Eu direi trocar de caso. Vamos verificar o papel. Se for admin, não vamos fazer nada. Se for professor, quere, lesson, teacherid, será correntuzerid. Se nós somos o Aluno, aula de aula. O ID de alunos e alguns alunos será o ID de usuário atual. E, finalmente, novamente, classe. Alunos, alguns e o ID dos pais serão o ID do usuário atual. E aqui vai ser pai. Vamos ver. Temos 2 exames, 3A, 3A, e o próximo são as aulas. Professores e administradores podem ver todas as lições, mas apenas o administrador pode adicionar uma nova. A propósito, vamos remover essa função e atualizar com esta. Aqui está tudo bem. E aqui? Então eu vou salvar. E os pais? Vamos excluir rapidamente aqui. E, novamente, administradores e professores podem ver os pais, mas apenas o administrador pode criar, excluir ou atualizar. Vou importar. Vamos verificar mais uma vez. Atualizar, excluir. E novo. A propósito, o nome da tabela será aqui está correto. Vamos verificar este. Ok, isso está correto. Ok. E vamos consertar aqui. Ok. E quanto aos resultados, vou deletar isso. Somente o administrador e o professor podem atualizar ou excluir o resultado.
administrador ou professor. E aqui. Simples assim. E aqui. Ok? Vamos escrever nossa condição de função. Após essa condição de parâmetros, direi condições de função. Caixa de comutação. Vamos verificar o papel. Se for o professor. Vamos ver nossa tabela. Como você pode ver, temos o exame ou tarefa aqui. Então direi query, or. Exame, aula, professor, e será o ID do usuário atual. E farei a mesma coisa para a tarefa. Assim como eu. E se o usuário é um estudante, vamos verificar diretamente a carteira de estudante. E será o Currentuserid. E, finalmente, se o caso for pai. Query estudante e sua ID pai serão a ID do usuário atual. Vamos ver os resultados. E temos apenas uma tarefa e o nome do aluno é 8. Vamos verificar. Temos aqui uma classe diferente porque são dados gerados aleatoriamente. Não se preocupe aqui. E o que mais? Temos os alunos. E somente o administrador pode excluir ou atualizar os alunos. Função igual a. Abrir. E vamos mudar esse papel. E eu não vou. Adicione aqui qualquer condição adicional. Como o professor pode ver todos os alunos, faremos exatamente a mesma coisa para a página de professores. Lista. Vamos remover aqui e importar. E há apenas mais um, e vai ser sujeitos. E não vou adicionar aqui uma condição porque apenas o administrador pode ver esta página. Na verdade, não precisamos disso aqui, mas pode ficar. Não importa. E isso é tudo que eu penso. É assim que criamos proteção de rota baseada em função e aplicação de patches de dados. No momento, podemos adicionar nossos próprios dados. Mas antes, vamos cuidar das páginas iniciais. Em primeiro lugar, quero buscar meus dados de administrador. Para fazer isso, vou fazer o login como administrador. E primeiro, vamos buscar todas essas contagens de usuários. Vou fechar tudo aqui.